aqui no púlpito e aí na nave da igreja, para que não percamos aqui nosso foco. Capítulo 1 de Efésios, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 3, toda a igreja, leia comigo o versículo 3, a partir do 3, 1, 2, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma notícia muito boa para você nesta noite. E a notícia é: você é rico em Cristo Jesus, com todas as sortes de bênçãos dos lugares celestiais. Se eu não precisasse mais pregar, eu acho que este versículo por si só é uma grande revelação desse texto. E a revelação de Paulo aqui é esta: você é rico em Cristo Jesus com toda sorte de bênção das regiões ou dos lugares celestiais em Cristo. Você não é um mendigo na fé, amém? Você não é um sem nada, um sem teto na fé. Talvez nos falta perceber e ter essa convicção: eu sou rico em Cristo Jesus, com as bênçãos derramadas sobre a minha vida. O conceito do mundo de riqueza hoje é um conceito deturpado. As pessoas do mundo acham que rico é quem tem um carrão do ano, né? Quem tem uma casa boa, própria. Glória a Deus por quem tiver, isso é glorioso. Mas riqueza não é isso. A nova geração entende que rico é quem tem o iPhone 16, ou o iPhone atualizado. Ou rico é quem consegue andar com roupas de marca. Esta é a concepção de riqueza dos dias de hoje. Mas a igreja de Jesus tem um ensinamento diferente, irmãos. E a igreja de Jesus entende que ser rico é desfrutar de todas as bênçãos derramadas por Deus nas nossas vidas. Isso é riqueza. Para mim, riqueza é isso. É quando você tem esse entendimento, irmão, e às vezes fisicamente até está difícil a coisa, mas você está desfrutando de cada coisa maravilhosa. Meus irmãos, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo está preso em Roma. Paulo está pela primeira vez na cidade de Roma, no final da sua segunda viagem missionária. Paulo vai embora, precisa abrir igrejas em outro lugar. E a Bíblia diz que na terceira viagem missionária, isso está em Atos 19, Paulo retorna à cidade de Éfeso. E Paulo passa ali quase 3 anos. E Paulo passa ali quase 3 anos pregando o evangelho, sendo missionário, pregando a palavra de Deus. E depois ele parte outra vez. Quando ele escreve esta carta, agora o cenário é um cenário onde ele está em uma prisão domiciliar. E ele está preso como se fosse um criminoso, sendo responsabilizado por ser o mandante de um dos maiores crimes da história de Roma. Porque quando o imperador Nero coloca fogo na cidade de Roma, ele culpa os cristãos e se apregoa que Paulo é o líder do cristianismo até então.
Então Paulo é preso como um criminoso, e dentro da sua casa, que ele está agora numa prisão domiciliar até então, o apóstolo recebe notícias, porque ele pode receber visita, e ele recebe notícia de que a cidade de Éfeso, aquela igreja tão abençoada, tão unida, tão fortalecida pelos laços da união em Cristo Jesus, está permitindo que Satanás interfira na cidade e na igreja com uma das maiores estratégias do inimigo da nossa alma. Qual que é uma das maiores estratégias do inimigo da nossa alma para deter a marcha da igreja? A pergunta é: qual é uma das maiores estratégias do inimigo da nossa alma para tentar parar a marcha de uma igreja que segue triunfante em Cristo Jesus? A maior estratégia que Satanás está usando ali é a de dividir os irmãos, é a de criar contenda entre os irmãos, é a estratégia de colocar na cabeça de cada irmão que é cada um por si e Deus por todos. Essa é uma das maiores estratégias do inimigo da igreja, é colocar no meio da igreja a semente da discórdia, a semente da contenda, a semente da divisão, a semente do individualismo. É só a minha vida que importa e está tudo bem. É por isso que no capítulo 5 e versículo 18, Paulo vai escrever dizendo: irmãos, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque um crente contendeiro não é cheio do Espírito Santo, mas o crente que fecha as portas para a discórdia, para a contenda, para a desunião, ele é um crente cheio do Espírito Santo, porque ser cheio do Espírito Santo é pelos frutos e não pela manifestação de dons. Essa notícia chega até o apóstolo, e o apóstolo, então guiado pelo Espírito Santo, vai escrever ou escreve a carta aos Efésios. Essa carta, ela é dividida em duas partes. Anota aí para você que gosta de anotar. Eu já preguei aqui outras vezes e disse que os escritos do apóstolo Paulo são equilibrados. Quando Paulo escrevia um livro, uma carta, metade era Paulo ensinando uma doutrina, e a outra metade era Paulo ensinando a igreja a viver a doutrina. Amém, irmãos? Porque não adianta eu e você pararmos para ouvir a doutrina, aprendermos a doutrina, entendermos a doutrina e não cumprirmos a doutrina. Essa carta, então, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 3, quando Paulo explora a história do Evangelho e como a história, tanto do Evangelho como da humanidade, sempre aponta para Cristo. Sempre culmina em Cristo Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 3, o interesse do apóstolo Paulo é escrever acerca de como o plano da salvação foi desenhado. Pensa numa carta rica, pastor Éder, tratando-se do plano da salvação. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo diz assim: olha, houve um plano maravilhoso lá no céu. Esses dias perguntaram como é que funcionou, né? Num programa de TV e num podcast, como foi? Teve uma reunião? Pois é, teve uma reunião sim. Aí lá no céu se desenha um plano antes da fundação do mundo, e este é o plano da salvação. Diga comigo, plano da salvação.
Esse plano da salvação culmina ou termina, ou seu ápice é quando Jesus Cristo, Ele desce, o Senhor, o Deus, o Filho encarna, e Ele toma as nossas dores, morre na cruz do Calvário por nós, leva os nossos pecados, une algumas pessoas, une algumas barreiras, e glorifica ao Senhor lá em cima, e o Consolador é descido. Do capítulo 1 ao capítulo 3 é Paulo explicando isso. Pastor Severino Bill, meu amigo, Paulo vai explicar, olha, tudo culmina com Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário e vencendo, e isso faz parte de um plano. No capítulo 4 ao capítulo de número 6, anota aí, Paulo agora vai explorar o evangelho e dizer como o evangelho deve afetar a tua vida e a minha vida dentro da igreja e dentro da comunidade. O resumo do capítulo 1 ao capítulo 3 é o apóstolo dizendo, olha, Jesus Cristo te salvou, o Pai te amou, o Pai planejou, Deus planejou, o Filho assumiu a responsabilidade, o Filho veio, morreu por você, voltou, o Espírito Santo veio, é o selo, e isso é para a glória de Deus. No capítulo 4 em diante, a palavra portanto vai ligar a primeira parte da segunda parte, e na parte portanto ele diz, então entenda como vocês devem viver. E agora Paulo vai falar de conduta cristã. Paulo vai dizer, não adianta ou não é suficiente apenas entender que é salvo, é entender e se comportar como um salvo. Do capítulo 4 em diante, Paulo vai dizer, não é apenas entender sobre o amor, agora é produzir amor e amar as pessoas que não te amam e as que te amam. Paulo está dizendo, não é suficiente entender que Deus, o Pai, enviou o Filho para morrer na cruz por você, mas tem que entender isso e aprender que, como resultado de gratidão, você deve andar glorificando a Deus em todas as tuas obras. Aleluia! Aleluia! Não basta entender, tem que praticar. Não basta entender. A segunda parte é Paulo dizendo, olha, precisa praticar, precisa amar, precisa andar em santidade, precisa andar para glorificar ao nome do Senhor. Mas a proposta de hoje é nos atermos ao capítulo de número 1. Mantenham sua Bíblia aberta comigo no capítulo de número 1. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar no capítulo de número 1, muita gente não sabe, mas o versículo de número 1 ao versículo de número 14 e os demais versículos do capítulo 1 constitui um poema. Diga comigo, é um poema de louvor. Paulo é ensinador, Paulo é pregador, Paulo é servo de Deus e Paulo é poeta. O capítulo 1, Paulo vai declamar como se fosse um poema. É um cântico de salvação. Porque no capítulo 1 ele louva a Deus, ele louva o Pai pelas coisas surpreendentes que o Pai fez por meio do Filho. E no capítulo 1 ele apresenta, preste atenção que isso aqui é tremendo, a Trindade em ação. Anota que isso aqui é maravilhoso. Se você quer ver num texto claro a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito agindo no plano da salvação, Efésios capítulo 1 é o texto para isso. Porque está na moda agora negar a Trindade, não está na moda isso aí? Está na moda agora dizer, não foi Jesus que morreu na cruz, não foi o Filho. Está na moda agora dizer, não são três, é apenas um, que viveu em três épocas diferentes. Aí Paulo vem no capítulo 1 de Efésios e diz assim, deixa eu explicar então o plano da Trindade aí em ação. Quando Paulo menciona a Trindade em ação, Paulo fala sobre três bênçãos dadas a nós por Deus em Cristo Jesus. E a Trindade vai agir daqui a pouco.
Paulo diz, primeiro, preste atenção, isso aqui é tremendo. O Pai planejou a salvação. Segundo, o Filho dentro deste plano, porque Deus planejou, e o Filho dentro deste plano, vem redimir as nossas vidas da perdição e nos selar aqueles que foram escolhidos. Terceiro, o Espírito Santo de Deus, ele vem, completa a obra e sela os escolhidos e guarda para o grande dia do arrebatamento. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 1. No versículo de número 3, o apóstolo começa dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, o qual nos abençoou, com quê? Com todas as sortes espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. No versículo 4 ele diz, como também nos elegeu, daqui a pouco a gente volta para o 3, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu vejo o Pai planejando. E quando eu vejo o Pai, a gente costuma dizer essa expressão, mas eu vejo o Pai criando, planejando, o Filho e o Espírito estão ao lado, monta-se o plano da salvação, e dentro do plano da salvação existe uma função para cada um. A Trindade precisa ser entendida dessa maneira. Não é que um é maior do que o outro, não existe submissão, porque os três são um em essência, mas cada um tem a sua função. O Pai planeja, o Pai diz assim, vamos fazer, vamos salvar. O Filho diz assim, eu desço, está escrito Hebreus 10:7. Hebreus 10:7 diz assim, eis que aqui venho. Perguntaram lá no podcast, como é que funcionou isso aí? Teve uma conversa, porque o Filho diz, eis que aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, porque acerca de mim está escrito no princípio dos livros.